Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente se aprofunda, analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a jornalista Marcela Donini, que é editora-chefe do Matinal de Porto Alegre, sobre a tragédia climática que está se instaurando em todo o mundo, mas tem impactado particularmente no sul do nosso país. Marcela, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui mais uma vez. Boa tarde, Gabriela. Eu que agradeço o convite, é um prazer te conhecer. Prazer é todo meu, Marcela. Principalmente, quero te agradecer por estar aqui, porque eu sei, enfim, que isso te afetou particularmente, durante essa cobertura. Agora, vamos começar dando um pouco de contexto, para tudo que está acontecendo. A gente tem dias seguidos de chuva, fortes chuvas, que têm inundado uma grande parte do Rio Grande do Sul. Tem 177 municípios atingidos. Pela última vez que eu olhei, nesse dia 22 de novembro de 2023, e um terço do total do estado, Eu tô falando desses municípios, dá mais ou menos isso. Qual que é a magnitude dessas enchentes? Como é que você está acompanhando essa história? Bom, agora o último dado até já está com 179, se não me engano, 2 municípios aí a mais. E são quase 30 mil pessoas fora de casa, somando desalojados e desabrigados. Os desabrigados são pessoas que estão atendidas nos abrigos públicos e que são 4.600, eu peguei o último dado aqui com a Defesa Civil, mas ao total são 29 mil que estão fora de casa. Algumas pessoas vão para casa de parentes, de conhecidos, e 4.600 então estão em abrigos públicos. A gente tem também até agora 5 pessoas mortas em função desses transtornos, das enchentes, das inundações, e como tu disseste, aí um terço do estado que está afetado por isso. E além das pessoas, das vítimas, dos mortos, tem pessoas desaparecidas também, Como é que estão as buscas por essas pessoas? A última notícia que eu vi tinha um homem procurado desde ontem, que estava desaparecido aqui em Porto Alegre mesmo, na região central. Eu hoje não vi nenhuma notícia se ele foi encontrado, não tenho essa atualização. Mas a gente teve ainda na última enchente, na anterior, em setembro, foi um número bem grande, A gente teve 50 mortos e por um bom tempo teve muitos desaparecidos, A gente não chegou, felizmente não chegamos nesse nível, mas ainda assim é uma situação bem grave, E principalmente para as pessoas que estão fora de casa, e muitas, inclusive, recém tinham retornado depois dessa tragédia em setembro. Aqui, inclusive, nas ilhas de Porto Alegre, nós fizemos uma cobertura ontem sobre essa população, que da população de Porto Alegre, a população mais atingida são as ilhas, É um bairro de Porto Alegre. São quase 2.000 pessoas que estão fora de casa. E muitas delas estão se queixando que não receberam até hoje a ajuda que a prefeitura tinha prometido ainda em setembro. Era uma ajuda que tinha um vale para comprar móveis, eletrodomésticos, porque as pessoas perderam tudo, as casas estavam debaixo d'água. Isso foi em setembro, no início de setembro. Foi anunciado, foi aprovado na Câmara de Porto Alegre o auxílio, e a gente está em novembro, essas pessoas estão de novo tendo que sair de suas casas, e a maioria delas, acho que não chegou a um quarto, segundo a nossa apuração de ontem, não chegou a um quarto das residências que foram vistoriadas pela Defesa Civil. Menos de um quarto receberam esse auxílio, Então a maioria delas não se recuperou da enchente passada e está de novo fora de casa e não recebeu o auxílio da prefeitura. Isso é muito importante, Até vou complementar aqui essa informação que você trouxe, porque justamente não são novidade essas enchentes em setembro, agora, 2 meses que a gente está conversando, Porto Alegre recebeu 450 milímetros de chuva. Essa é a informação que eu tenho aqui. Foi um recorde em mais de 100 anos, 3 vezes mais do que o esperado para aquele mês. Quer dizer, naquela ocasião já teve um plano emergencial com o auxílio que você citou agora, e parte dessa população ainda não recebeu, das ilhas de Porto Alegre, por exemplo. E agora o problema se repetindo, então. Então, como é que tem sido o auxílio a essas pessoas que já moram
em áreas de risco no estado? A frequência desses episódios, você acha que cria uma situação de vulnerabilidade permanente? O que poderia ser feito para conter, né, justamente para contenção? Porque se é uma situação que aconteceu há 2 meses, a gente pode imaginar que ela pode acontecer de novo, e pelo que a gente está acompanhando da urgência climática, a gente vai ter realmente, a gente precisa de mudanças consistentes, né, na administração pública para poder dar conta disso. Exato, e a gente falou aqui dessa enchente de setembro, mas em junho nós passamos por um ciclone também que foi, para Porto Alegre ainda foi pior do que o de setembro, né? O de setembro foi muito duro para as pessoas do Vale do Taquari, que é uma outra região aqui do estado, mas em junho na metade de junho teve um ciclone aqui, teve mortos, foram 16 mortos em junho também no estado, e em Porto Alegre foi bem grave, assim, muitos pontos de alagamento, enfim, e a gente vem dizendo, né, claro que isso ainda vem muito antes desses últimos eventos, mas esse ano especialmente tem sido muito duro para o estado, e em junho aconteceu esse ciclone, em setembro a gente teve também aquela fala do governador, né, que se disse surpreso e foi bastante questionado depois, porque não se pode mais dizer que isso é surpreendente, né? Obviamente a gente não tem como impedir esses eventos a essa altura, né, em que chegamos com todo esse contexto de crise climática mundial, mas a gente já passou da hora da gente ter ações rápidas para salvar a vida dessas pessoas, porque o que o poder público pode fazer agora é não falhar nos seus avisos, né? E ontem também a população das ilhas, muita gente se queixou de não ter sido avisada a tempo. A gente ontem, nessa reunião que nós cobrimos na Câmara de Vereadores, foi passado um vídeo com algumas pessoas que estavam abrigadas nas ilhas, e uma das mulheres me tocou muito, porque ela disse que saiu de casa com o bebê levantando para cima, assim, saiu com a roupa do corpo, porque ela não tinha sido avisada. A outra comentou que viu nas redes sociais, né, que precisava sair de casa. Então, e a gente já vinha, né, publicando, nós temos uma newsletter gratuita, diária, aqui na Matinal, de segunda a sexta, e já faz alguns dias que a gente vinha dizendo, olha, tem uma previsão de volume de chuva enorme para a cidade, para a região metropolitana, para a Serra, para o norte do estado. Então, assim, não é falta de aviso, né? A gente tem notado que está faltando um planejamento. E ainda em outubro, depois dessa última enchente de setembro, o governador Eduardo Leite tinha anunciado que iria criar um gabinete de crise climática para juntar vários setores, né, da sociedade, para lidar com esse problema, que infelizmente vai ser cada vez mais frequente. Só que esse anúncio tinha ficado só no anúncio, né, na promessa. Ontem é que o gabinete foi criado oficialmente no decreto, com o decreto do governador. E a secretária do Meio Ambiente justificou a Zero Hora, né, foi o jornal que informou, que teve essa informação ontem, que as ações estavam em andamento, né, mas assim, a gente sabia que podia acontecer de novo, aconteceu 2 vezes de uma forma bem grave no estado neste ano só, e o gabinete de crise ainda não tinha sido criado, foi criado ontem, né. Isso eu acho que é bastante importante, isso que você traz, Marcela, porque de fato, né, a gente teve em setembro, a gente teve em junho mortes, né, relacionadas a essas enchentes. A gente tem pessoas, né, 28 mil pessoas que foram obrigadas a sair de casa por causa disso nesse momento, incluindo quase 25 mil que estão desalojadas, então sem ter onde ficar. E como é que está sendo o apoio a essas pessoas que não têm onde ficar, né? Tem abrigos públicos à disposição, eles não dão conta de atender a todas essas pessoas? Como é que está funcionando isso ou não está funcionando? Por enquanto, o que a gente tem visto é que o número de desabrigados, né, que precisam, não tem auxílio de rede de apoio nenhuma e precisam do poder público, tem conseguido vaga. A gente ainda não viu queixas de que não há mais vagas. Ontem, uma das reclamações da população das ilhas era em relação aos animais, né, que eles estavam pedindo socorro para os seus animais, não só de estimação, tem pessoas nas ilhas ali que também tem outros animais, estavam falando de perda de galinhas, por exemplo, porque a Defesa Civil não estava conseguindo, mas não tinha espaço para os animais em alguns abrigos públicos, isso a gente viu.
Mas ainda não, eu não posso te dizer de falta dos abrigos públicos, a gente não viu queixas. Mas as pessoas, o número maior mesmo, esses quase 25 mil, são de pessoas que saíram de casa e estão na casa de amigos, parentes, né? E ainda tem, a própria prefeitura falou que é possível que outras pessoas ainda precisem de abrigo, mas não procuraram nem a prefeitura, nem uma outra ajuda, porque há resistência também, às vezes, por parte das pessoas, e a gente entende, porque elas ficam com muito medo de perder, às vezes há muitos saques, né? As pessoas deixam as casas, saem correndo de qualquer jeito, quando retornam, o que a chuva não levou, às vezes é saqueado por outras pessoas, né, que se aproveitam dessa situação das casas que estão sem ninguém. Então, às vezes existe, né, uma resistência. Também algumas pessoas se queixam, apesar de ter vaga, a gente não ter visto, né, queixa, como eu disse, de que não tem vaga, mas às vezes se queixam das condições também, né, isso sim, se queixam das condições em que estão esses ginásios, esses abrigos que não são as mais adequadas, né, mas a situação é muito crítica, assim como a gente viu em setembro. Tem sempre uma onda de solidariedade muito grande, mas já chega um momento que as pessoas não têm nem onde guardar o que elas estão recebendo, né? A gente isso aconteceu em setembro, a Defesa Civil chegou a pedir para as pessoas pararem de doar roupas, por exemplo, porque já tinha muita roupa, já não se tinha onde guardar, alimentos principalmente, né? E agora a gente tem algumas pessoas também falando que não tem onde guardar, nem quando voltar para casa, porque sequer conseguiram remobiliar suas casas desde a última enchente em setembro. E também, um outro ponto que você levantou aqui, que eu acho importante a gente conversar, é sobre o governador do Rio Grande do Sul, né, o Eduardo Leite. Ele tem visitado essas regiões atingidas nessa semana, anunciou repasse de verba de até R$600 mil, né, se não me engano. Se você quiser complementar, pode ficar à vontade. Isso para as prefeituras, né, de todas essas cidades que estão sendo atingidas. Como é que tem sido a resposta do Estado para essa emergência, você avalia? Porque um ponto que ficou, uma situação, na verdade, que ficou bastante conhecida e que marca muito, né, as pessoas quando a gente fala sobre a situação de emergência no Rio Grande do Sul, foi ele no show da Ivete Sangalo, enquanto o Estado estava num estado de luto, né, pelas pessoas que morreram. Isso aconteceu em outubro, então foi agora. E mais uma vez as pessoas a gente tem novidades, né, a respeito dessa história. A gente tem novas pessoas morrendo, novas vítimas, né, que estão desalojadas ou, enfim, não podem voltar para suas casas. E ele recebeu, assim, muitas mensagens das pessoas, inclusive as pessoas que nos acompanham aqui no ICL ficaram muito indignadas, né, porque demonstrava muita insensibilidade dele perante essa situação. Então, eu queria te ouvir a respeito disso, como é que você está avaliando todo esse trabalho, ou a ausência desse trabalho que está sendo feito? Esse episódio do show, acho que ele foi muito simbólico, né, acho que às vezes também acaba acontecendo um julgamento moral aí, né, de que ele não devia estar no show, enfim, mas não deixa de ser simbólico, né, o Estado estava naquela calamidade e o governador aparecer naquela situação. Ele, assim, uma impressão até que eu tive, tá, vendo o vídeo, ele parece até constrangido, né, porque ele também viu que alguém ali estava filmando, e naquele momento, quando aconteceu o show, ele já tinha o grave, se não me engano, né, o mais emergencial da situação já tinha passado, e não acho que ele deixou de atender as pessoas em função do show, mas foi muito simbólico mesmo, né, porque eu acho que hoje o mais grave mesmo é a gente, como eu vinha falando, é pensar nesse planejamento. Eu acho que tem falhado esse planejamento, porque a gente sabe que vai acontecer de novo, infelizmente. Em junho a gente disse que ia acontecer de novo, em setembro a gente disse que ia acontecer de novo. Eu digo a gente, a comunidade, né, os ambientalistas, as pessoas que acompanham mais de perto, meteorologia, as autoridades já tinham ciência têm ciência de que esses eventos extremos vão ser cada vez mais frequentes. Então a gente não precisa planejar essa prevenção, né, avisar as pessoas com antecedência, dar condições para que elas saiam com segurança das suas casas. E esse episódio do gabinete, por exemplo, essa criação do gabinete, eu acho que isso é muito grave. Esse gabinete já devia estar criado.
Logo depois que aconteceu ali, e depois de setembro, que já não tinha sido a primeira situação no ano, né, aqui no estado, esse gabinete já devia estar criado. No início do ano, a gente publicou uma matéria que já falava do El Niño, né, porque a gente tem falado muito da crise climática, mas não é ela exclusivamente que explica, né, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente teve uma intensificação do El Niño que, conforme previsões internacionais, deve durar até abril, ou seja, a gente ainda vai passar um verão muito difícil aqui no Rio Grande do Sul também. E então, juntando esses fenômenos todos, a gente já tem essa ciência de que esses eventos climáticos vão ser mais frequentes. E no início do ano, quando se falou sobre isso, sobre essa previsão de um ano com El Niño intensificado, a gente teve a fala do secretário de Agricultura aqui do Rio Grande do Sul dizendo que o Estado não tinha planejamento para lidar com isso. Então, não falta informação para o poder público. Eu acho que falta organização, planejamento e priorizar essa questão. Ontem mesmo foi aprovada na Assembleia Legislativa aqui do Estado o orçamento para o ano que vem. E a oposição tem questionado desde o início da discussão sobre esse orçamento, dizendo que o que está separado, a verba separada para a defesa civil, para lidar com esses eventos, é muito baixa, né? São R$50 mil que estariam previstos nesse orçamento para o ano que vem. Então, a gente precisa ouvir do Estado qual é a resposta que ele vai dar prática, né? E não só essas ações emergenciais. Na hora que acontece, bom, é o mínimo, né? Sim. É sair e visitar e olhar esses locais. Eu sei que o governador ou mesmo o prefeito fica naquela situação, se não vai, é criticado, se vai é criticado porque está botando o colete lá de defesa civil. Eu não vou nem entrar nisso, ele tem que ir, né? Não interessa, tem que ir. O Lula foi cobrado que não veio da outra vez aqui, mas mandou seus ministros, enfim, isso é muito simbólico também. Mas a gente não pode mais manter essa discussão apenas na ação emergencial, depois que as pessoas já estão desaparecidas, algumas pessoas já estão mortas, as pessoas já perderam tudo nas suas casas. Então eu acho que o que o poder público, de forma geral, tem falhado é nesse planejamento. Eu espero que agora, com esse gabinete criado, essas ações comecem a ser planejadas e colocadas em práticas a tempo de se evitar uma tragédia maior, porque infelizmente às vezes a gente tem que até explicar para as pessoas, não tem como a gente frear, né, esses eventos de uma hora para outra. Exato. A gente está vivendo essa crise climática há alguns anos já e são muitas as alternativas para que isso se reverta, né? Não vai acontecer de um dia para o outro, não depende de um prefeito, de um governador, de uma pessoa, né, das pessoas individualmente carregando as suas ecobags, enfim, essas outras questões que a gente às vezes leva muito para o individual, né? Mas a gente precisa de um poder público que de fato priorize essa questão, porque a gente está vendo, está na nossa cara. Esse ano foi um ano muito ilustrativo para isso aqui no Rio Grande do Sul. 3 eventos com mortos, com uma tragédia muito, muito feia, muito triste. A gente, né, tem um número baixo, é ruim falar baixo porque são 5 pessoas que morreram, né? Para quem perdeu não é um número, não é apenas um número, mas essas pessoas que estão fora de casa, né? As pessoas saem de casa e não sabem a situação que vão encontrar quando voltam. Então isso é muito grave e a gente não pode esperar que aconteça, mas daqui 2 meses aconteça de novo, aí vem o governador dizer que deu auxílio, né, emergencial para as prefeituras, e as pessoas fazem um mutirão de limpeza e onda de solidariedade. Aí a cada 2 meses a gente vai ver esse ciclo se repetindo, né? Isso, sem dúvida. E, bom, acabou de ser criado esse gabinete, né? Eu queria saber se a gente tem algum detalhe do que está sendo planejado até o momento, se isso já foi divulgado. E uma coisa que me impactou bastante foi justamente aquela imagem que você disse da mulher saindo com o bebê, né? Segurando o bebê no alto, porque o aviso foi muito em cima da hora. E esse aviso, ele pode vir tarde demais em alguns casos, né? Então, é importante que as pessoas saibam que elas precisam deixar suas casas e que elas recebam o aviso com uma antecedência para que elas consigam ter condições de sair de fato, né? Então, se isso também está previsto nesse gabinete, né? Maneiras de que as pessoas saibam não só pela internet, claro, é muito bom, né, que as pessoas possam ter acesso às redes sociais para que essa comunicação seja rápida e ainda bem que elas têm essa alternativa, mas isso não tem que estar na responsabilidade
responsabilidade das pessoas, né, que são atingidas pelas enchentes, pelas chuvas, enfim, tem que ser uma responsabilidade do poder público, né, Marcela? Sem dúvida, e essas pessoas, a gente está falando de pessoas nas ilhas, uma população pobre, né? São recicladores, trabalham na reciclagem, então já tem também uma situação muito agravada, muito vivendo no limite, né? E ontem, quando eles criaram esse gabinete, ainda não tinha sequer as pessoas, né, que vão fazer parte. Então, eu não quero ser injusta, mas eu não vi nenhuma informação ainda, de nenhum detalhe. Simplesmente acho que ele foi criado, vão começar a chamar agora. Eu sei que vai ter participação de universidades, além de atores públicos, né? Mas até agora não vi nenhum detalhe sobre como que vai funcionar isso. Mas acho que né, imagino que nos próximos dias a gente tem alguma novidade. E em relação à situação das pessoas, né, como eu vinha dizendo, são pessoas muito pobres que às vezes não têm nem acesso à rede social porque não tem um pacote de dados, claro. Enfim, como tu disse, isso não pode recair uma responsabilidade das pessoas, né? O poder público tem que avisar. Eu, por exemplo, a gente tem um serviço da Defesa Civil, tu te inscreve e recebe por SMS, por exemplo, esses alertas. Então, eu recebo com frequência, talvez esse serviço tenha que chegar também às pessoas, pode ser que tenha sido emitido, mas essa educação também, né? A gente tá também falando de uma educação para as pessoas, que eu acho que é a responsabilidade, sim, do poder público, de educar as pessoas a viver infelizmente, nesse novo normal, né, uma expressão que até ficou meio batida já, mas infelizmente é o que a gente está vendo, esses eventos cada vez mais comuns. Então esse serviço tem que alcançar as pessoas para que elas se inscrevam, recebam com antecedência esses avisos de volume extremo, né, de chuvas, de risco de alagamentos e no último caso, de necessidade de deixar as suas casas, né, por algum risco maior. Nesse vídeo onde aparecia essa mulher falou, essa mãe, né, contou que saiu com o bebê desse jeito, tinha uma outra mulher que também me comoveu muito, porque ela disse que estava com uma roupa, também saiu correndo com a roupa do corpo, e que ela vestia uma bermuda mofada já, porque ela estava usando roupa que foi doada para ela em setembro, porque desde setembro ela já tinha saído de casa ali nas Ilhas, né, que é um bairro de Porto Alegre, e ela não tinha conseguido repor, não tinha mais o guarda-roupa e nem as roupas que ela tinha, né? Ela ainda estava com roupas doadas, uma roupa mofada, porque ela não tinha condições mais, né? Isso a gente está falando do dia a dia das pessoas, né? Pra gente pode ficar muito distante isso, a gente tem conhecimento quando acontece uma tragédia grande, mas imagina, desde setembro essas pessoas estão convivendo com isso, né, com o rescaldo do que foi aquele momento em setembro. As águas baixaram, elas voltaram para suas casas, mas voltaram para casas que não tinham mais eletrodomésticos, que não tinham roupas, enfim, os documentos, né, agora a gente viu de novo um mutirão de algumas instituições que emitem, né, documentos pessoais, fazendo de novo uma força-tarefa, porque essas pessoas perdem o básico, né, perdem os seus documentos com os quais elas não conseguem nem depois solicitar esses auxílios. Então é algo que pra gente pode ficar, a gente que tem o privilégio, né, de estar num lugar seguro, pode ficar muito distante da nossa realidade. Eu, por exemplo, tu comentou no início, né, a gente aqui, eu moro na zona sul de Porto Alegre, a gente já tinha passado por pontos de alagamento bem forte nas outras enchentes, e hoje a escola do nosso filho foi fechada aqui na zona sul porque a escola não estava alagada, mas o entorno, o acesso estava intransitável. A gente já vinha acompanhando alguns vizinhos que moram um pouco mais ao sul, já estavam com a água chegando nas suas portas, né, nos seus portões, quem mora em casa, e a gente já estava observando, a escola já tinha avisado, olha, a gente está observando, pode ser que tenha que se cancelar as atividades da tarde, e de fato na escola dele foi cancelado. Agora tem outros municípios, em Eldorado do Sul, por exemplo, todas as escolas, né, tiveram que cancelar, que são dessa região metropolitana aqui de Porto Alegre, tiveram que cancelar, fechar todas as escolas, e aí também às vezes tu tem um transtorno muito maior. Eu ainda conto com uma rede de apoio, nosso filho está em casa aqui, a gente está trabalhando, mas outras pessoas não têm isso, e muitas estavam nesses abrigos, como eu comentei antes, com seus bebês, com crianças, não tinha nem onde colocar um berço, por exemplo, né? Tava com seus bebês no colo. Esse bebê da história da mãe era um bebê de 6 dias. Nossa. O pai ainda contou depois que na outra enchente ele estava na barriga. Gente, né? Era um recém-nascido. A mãe teve que sair. É surreal, né? 6 dias ele teve que ir para um abrigo. Então é muito triste. Muito. Eu tava me lembrando também, a gente teve no começo do ano, em fevereiro, talvez,
uma das maiores enchentes, né, que a gente teve em decorrência de acumulado de chuva e pessoas perdendo casas no litoral norte de São Paulo, né? Mais de 30 mortes, se eu não me engano, foram 36 mortes no total. E aí, a partir disso, o Estado foi contabilizando essas mortes e teve que fazer uma revisão na maneira de como avisar essas pessoas, né, de que ia chover e de que era um volume muito grande de chuvas, né? Porque não adianta você mandar, olha, tem uma previsão de que vai chover, sei lá, 700 milímetros de chuva essa noite, essa semana, enfim. O que quer dizer isso, sabe? A linguagem tem que ser acessível para as pessoas, sabe? É emergência altíssima, deixe sua casa agora. Assim, não pode ser uma coisa, né, inacessível, que as pessoas tenham que entender o que está acontecendo, né? Enfim, ir atrás para entender. Isso tem que ser muito direto, né? Elas têm que estar ali prontas para poder sair, porque salvar a vida, a gente está falando de salvar a vida dessas pessoas, né, nesses casos, então isso é muito importante. Eu me lembrei disso também quando você falou sobre, mais uma vez, sobre esse bebê, né, esse recém-nascido que saiu de casa e essa mãe e esse bebê quase que não conseguiram sair, né, porque você sair com água nessa altura é realmente muito impressionante. E eu queria aproveitar para te perguntar também, Marcela, especificamente sobre Porto Alegre, né? Vocês estão vivendo talvez a maior cheia do Rio Guaíba, né? Nos últimos tempos, em mais de 80 anos, na verdade, para ser mais exata, desde 1941. Então, e nem o sistema de muro, de diques, conseguiu evitar essas enchentes. Pelo menos uma comporta cedeu à pressão da água, vazou. Então, por isso, né, que está inundando as ruas da cidade. Como é que funciona esse sistema, para quem não é de Porto Alegre, entender do que a gente está falando, e por que esse sistema não foi capaz de conter a cheia nesse caso? Esse sistema ele é composto por um muro, né, ali na região central de Porto Alegre, que vai em direção ao norte. E esse muro tem algumas aberturas que dão acesso ao cais, que tem toda uma discussão também de uma revitalização, um projeto, né, de concessão do Estado para a iniciativa privada, que inclusive já foi, o primeiro edital não teve sucesso, eles estão preparando o outro agora para o final do ano. Nessas aberturas são 14 aberturas que têm portas metálicas, né, que são acionadas nesses momentos de emergência. Esse ano foram pelo menos 2, eu não me lembro se chegou a ter 3, mas antes disso, só em 2015 ele tinha sido acionado. E agora, esse ano, já foi mais de uma vez, né? Ontem tiveram que acionar de novo. E uma dessas comportas, como tu disse, cedeu, né, a pressão da água e alagou o 4º distrito, que é uma região ali na chegada da cidade, né, quem chega ali vai entrar logo no centro, entra por ali, e essa região foi um alagamento inédito que se viu ali, né, a gente fez uma reportagem também, e foi até a região, e as pessoas muito impressionadas, nunca tinham visto tanta água na região ali. Agora eles anunciaram a prefeitura anunciou que já consertou, mas foi como a gente chama aqui, uma gambiarra, não foi possível soldar ainda o ponto exato onde aconteceu, né, o problema, mas eles com saibro e com pedras, eles estavam tentando conter a água ali, só vão poder de fato fazer o reparo quando a água ceder, né? O Guaíba chegou dessa vez a 3,46 metros, eu até anotei isso, 3,46 metros, que é 46 centímetros acima da cota de inundação ali no centro, né? 3 metros a cota de inundação. Então ontem chegou a 3,46, hoje de manhã cedo eu tinha visto que ele já estava recuando, só que a gente teve uma chuva fortíssima agora de manhã, no final da manhã, e ele voltou a subir. Agora, por último, a tendência era ele estabilizar, mas aí nessa última chuva, ainda algumas regiões que não estavam tão alagadas voltaram a sofrer, né? A própria região da escola aqui na Zona Sul, como eu comentei, e outros bairros da Zona Sul aqui de Porto Alegre também estão com a Avenida Guaíba, por exemplo, que passa na orla aqui, ela já está em muitos trechos completamente submersa. Em alguns trechos não está intransitável, já tem a Defesa Civil já chega de caiaque, né, de barco, porque não tem como
como andar de carro, então já está nessa situação bem grave. A tendência é não chover mais, não tem mais previsão de chuva, né, a partir de amanhã, e o último alerta, a gente falando desses alertas, né, o último que eu recebi por SMS, ainda ontem, dizia que era um alerta válido até o final da tarde de hoje, até às 17 horas. Então, a gente espera que, de fato, a situação amenize agora e o rio volte a baixar. O que acontece muitas vezes também, e até é bem curioso, porque a gente ontem estava com um dia super quente, ensolarado em Porto Alegre, e vendo o Guaíba subir. Então, é como assim, um inimigo silencioso, assim, é diferente de quando tá chovendo, e tu vê os alagamentos se formando, porque as cheias de outros rios, né, de outras regiões do estado, no final de semana, que receberam um volume de chuvas muito grande, estavam desaguando, né, vindo em direção ao Guaíba, e por isso o Guaíba estava avançando. As pessoas às vezes estranham, né, mas como é que tá avançando aqui se não tem chuva aqui? Bom, aqui não tem chuva, né, mas teve muito no final de semana em outras regiões. Mas hoje a gente teve uma chuva muito forte ainda no final da manhã, e isso agravou uma situação que estava começando a recuar o rio Guaíba, né? Tem uma longa discussão, inclusive, sobre se é lago ou rio. Mas, enfim, isso em outro programa acho que a gente pode até abordar. Mas, enfim, o Guaíba agora deve estar estabilizada. A última medição que eu tinha visto estava 13,32 ainda, 30 centímetros, né, 32 centímetros acima da cota de inundação. Inclusive, a Metsul divulgou, né, uma imagem de satélite bastante impressionante, justamente dessas áreas que estão alagadas, né? Na imagem dá para ver, assim, essas ilhas de Porto Alegre, que a gente está conversando aqui, né? Totalmente tomadas, assim, pela água. Tem também trechos da BR-448, que é um município próximo, né? E outros trechos, enfim, que também aparecem alagados ali. Então, a agência de meteorologia, né, a Metsul, que divulgou essa imagem aí mostrando a enchente na cidade e o Guaíba no maior momento, como a gente falou, né, de cheia desde 1941. Então, 80 anos, é muita coisa. Então, enfim, a gente espera realmente que nos próximos dias o nível da água possa voltar a se estabilizar. Marcela, eu quero muito agradecer aqui a sua presença, enfim, por todas essas informações, e a gente espera que, de fato, o gabinete, né, que está sendo criado agora seja levado a sério, né, e seja colocado em prática pelas autoridades para que essa situação... É isso, né? Vira uma realidade pra gente a partir de agora, né? Esse estado de emergência urgência, a gente tá chamando já de urgência climática, né? Porque é importante para que a gente olhe para isso e para que a população não seja só socorrida nos momentos que precisam ser socorridas, claro, como você disse, mas que isso possa ser um planejamento, né? A partir de agora. Se não foi até agora, que seja um planejamento a partir de agora. Então, quero te agradecer muito aqui pela sua presença. Imagina, podem contar com a gente aqui, e eu quero convidar as pessoas que estão nos assistindo a acessarem o nosso site, acompanhar nossa cobertura, por favor. Né? matinaljornalismo.com.br. A gente tem essa newsletter que é de assinatura gratuita, de segunda a sexta-feira. Estamos, inclusive, com um financiamento coletivo aberto agora, porque a Matinal está fazendo um processo de mudança para se tornar uma entidade sem fins lucrativos, então é muito importante que a gente conte também com o apoio financeiro dos nossos leitores e das nossas leitoras. Muito obrigada. Que é uma plataforma de jornalismo independente, né? Então é importante salientar aqui também. E obrigada, enfim, muito importante o trabalho que vocês estão fazendo, a gente vai continuar acompanhando, e eu espero falar contigo numa próxima e não numa situação de emergência no Rio Grande do Sul. Um beijo, Marcela, até mais. Outro, até mais. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias. Para você que me acompanha agora, você fica com o Videocast Mercado e Investimentos. 5 horas da tarde tem Rolê ICL, 6 horas da noite tem ICL Notícias, segunda edição. Também, sempre te lembro, você que me assiste aqui, de ouvir também o Em Detalhes nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcasts, onde você preferir. O episódio completo e com detalhes, trechos exclusivos, você pode conferir por lá. Muito obrigada a você que me acompanhou até agora e até segunda-feira. Olá,
Eu sou André Campedelli, professor do curso de Economia Básica do ICL. Estou aqui para te convidar para fazer esse curso que vai te ensinar os princípios básicos da economia. Tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, sobre microeconomia e os principais conceitos econômicos. Então venho aqui te convidar para você não ficar mais fora desse assunto tão importante para entendermos a realidade e a política brasileira. Então, eu te espero lá no curso. Vamos fazer juntos. Um abraço e até a próxima!